a história é meio confusa, né? Muita coisa se perdeu no caminho, mas aí, graças ao Eterno, Baruch Hashem, nós sempre guardamos a tradição, né? E é isso que nos faz ser Israel hoje. É a tradição que nos mantém vivos, né? Então, as informações do passado que a gente tem pelo Talmud, pela Mishnah, pela Guemará, isso nos traz para nós coisas boas, né? Para que a gente possa manter o povo de Israel como Israel sempre. Nós temos uma cultura de sobrevivência, né? Seja religiosa, seja cultural, por conta justamente dessa nossa prática, né? De fé, de vida. Agora vou fazer 51 anos, dia 27 de setembro, e muito feliz de poder estar aqui, conhecendo também o nosso querido, não sei, lembro do rosto dele em algum grupo de WhatsApp. Não sei se ele participou já alguma vez, mas esse rosto me é conhecido. Nós aqui que participamos de muitos grupos de WhatsApp, acaba conhecendo várias pessoas. É isso aí. Um prazer estar lhe conhecendo, né? Eu já disse que o meu rosto não é estranho, fico satisfeito com isso. Eu sou o professor Elton Maia, boa noite. E estamos aqui, quero dizer para o espectador, com alguém que é digno, é justo ser ele, para estar explicando para nós acerca dessas polêmicas muito geradas, desenvolvidas no meio das pessoas que são imbuídas com essa temática, com essa dialética. Então, eu vou explicar como vai funcionar a nossa programação. Nós temos um convidado especialista que conhece bem o assunto em pauta. Né? Esse é o nosso Trocando Ideia, e o tema escolhido para hoje é a língua grega entre os judeus do primeiro século. E para debater este assunto, ninguém melhor que Ezra. O nome dele parece que não é muito comum, Ezra, né? Que parece que quer dizer Esdras, não é isso? Isso. Confirma aí. Eu tô sem vídeo aqui, tá? Estou sem resposta de vocês. Bacana. Mas aí parece que ele mora aqui no Brasil, mas ele a sua árvore genealógica é judeu, ele é israelita nato. Ele nasceu lá em Israel. Mas ele mora, parece que no Pernambuco, correto? Estou correto? Na região do Pernambuco, aqui no Brasil? Bem, de qualquer maneira, já quero deixar aqui as minhas boas-vindas. O grupo, aqui a nossa ambiência virtual, você pode estar participando, né? Então, Ezra, seja muito bem-vindo, viu? E é isso aí. Vamos em frente, porque muita informação relevante vai vir da parte do nosso querido Ezra. Ele está com dificuldade de nos ouvir? Ô Ezra, você está ouvindo aí a gente? Eu acho que ficou mudo você aí, Ezra. Nirvana Marques está dizendo que está dando delay. O Ezra fechou o áudio, deixa eu abrir aqui. Isso, você tem que abrir o áudio dele. E agora? Tá ouvindo a gente? Consegue me escutar agora? Estamos escutando. Ok, que bom. Vamos conversar. Então, Ezra, é que assim, ó, no primeiro século tem sempre, já ouvi, né, pessoas, pregadores dizer o seguinte, que no primeiro século, os judeus ali, eles já, como espalharam, né, e acabou perdendo um pouco o uso do hebraico. Até que ponto isso é mito ou é verdade, né? Queria que você esclarecesse aí, dentro da sua cultura, o que o senhor conhece, entende sobre esse ponto, sobre
o uso do hebraico ali em Jerusalém, nas regiões ali, no primeiro século, e se o grego ele começou a ser algo muito comum entre os judeus, o idioma grego, né? Isso, pode falar, professor. Antes do querido reverendo Wesley falar, eu gostaria que alguém baixasse o volume para não ficar trazendo repetição do áudio na captação. Tá bom? Posso Perfeito. falar agora? Por favor. Então tá bom. Primeiro a gente tem que entender uma coisa, assim, o Ronaldo. O grego vai aparecer na história da Palestina. Vamos colocar da região da Palestina, né? O grego vai aparecer com Alexandre o Grande, né? Quando os judeus já vão estar também residindo no Egito, na Síria, e Antioquia também vai ter judeu lá. Será na Alexandria, no Egito, Antioquia, e teremos também na Síria. Esses judeus que vão estar nas comunidades nesses lugares, eles sim vão falar, vão ser influenciados pela língua grega e o grego koiné, não o grego clássico, porque o grego clássico não estava na periferia. O grego clássico estava na vida urbana e naquilo que a gente pode chamar na classe mais importante desses lugares, onde houve a influência e a assimilação do grego e da cultura grega. Mas na Judéia, de um século antes, ou um século e meio antes, não tinha, não havia influência do grego. Por quê? Quando os gregos dominaram com Epifânio IV, terceiro, que era o da Síria, ele invadiu a Judéia e houve então aquela batalha que você sabe, a luta dos Macabeus, né? Então os Macabeus tirou a cultura grega e a língua grega da Judéia. Então durante 100 anos, antes do Império Romano tomar posse da Judéia, nós não tínhamos nenhuma referência grego na Judéia. Mas isso não significa dizer que não havia judeus que estavam assimilados tanto na cultura grega quanto também na língua grega. Haja vista a Septuaginta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma saída e voltar, porque o celular está dando um tilt aqui. Apagou a imagem de vocês, eu não estou vendo e não sei se estou sendo ouvido. Vocês me escutam? Estou escutando sim, está perfeito. Está perfeito. Vocês estão me vendo? Também. Sim, também. Então tá bom. Eu não estou vendo ninguém, não estou vendo nada. Então vamos em frente. Só uma sugestão. Existe uma plataforma chamada Zoom. Não sei se vocês já utilizaram. Nós da Sinagoga Sem Fronteiras utilizamos bastante essa plataforma e ela tem uma interface interessante que não dá tanto travamento. Eu não sei se o problema é meu somente, mas é uma sugestão para futuras conversas. Okay. Então, quando você tem o primeiro século, antes da Era Comum, como vocês chamam de antes de Cristo, não havia influência grega. E na Judéia, a influência será romana, ou seja, será latinizada. A questão do romanismo é que vai sim tomar conta da Judéia. E essa Judéia, ela era bilíngue, porque ela falava tanto o hebraico quanto falava o aramaico. E a partir daí vai se começar, dentro da fidalguia, da aristocracia judaica, a se aprender a falar a língua dos romanos, que era o latim. Depois, com o advento dos gregos para a Judéia, é que você então terá o grego koiné também sendo falado somente entre
os soldados romanos, porque o bilíngue grego-latim eram dos romanos. Os judeus da Judéia, eles eram trilíngues, mas eles eram hebraico, aramaico e latim. Será que se sabia falar grego? Sim, por quê? Porque esses judeus da diáspora, os judeus que estavam helenizados nessas comunidades de assimilação grega, que tanto era o Egito quanto que era a Síria, esses judeus, Antioquia, esses judeus eles vão sempre migrar para Jerusalém, para a Judéia, e vão trazer essa informação do idioma grego para dentro da Judéia, mas isso será esporadicamente apenas nas festas. E olhe que não eram todas as festas, era apenas no Pentecoste, que é Shavuot, também Pessa e Sucote. Fora isso, não havia grego na Judéia do século I, nem antes e nem depois da Era Comum. O que vai acontecer é que o cristianismo, a esse sim, e por uma necessidade, né, de poder avançar e fazer com que mais pessoas fossem alcançadas, e principalmente pelas ações do homem chamado Paulo de Tarso, é que você vai ter, dentro da proposta inicial do cristianismo, Olha, o Ezra caiu aí. Vamos esperar, ele vai voltar aí. Mas foi interessante, né? Que eles estão mostrando aí que teve bastante idiomas ligados aí o primeiro século aí, ó, a história dos judeus, né? Bem interessante. Esperar ele voltar aí. Perfeito, é isso aí. Agora ele deu uma ideia interessante da gente estar usando uma outra plataforma, porque é mais leve também, né? Esse travamento, né? Apesar de não dar disponibilidade para a organização técnica, né, da coisa. Teria que testar esse Zoom. Mas o problema pode ser também sobreaquecimento no celular, né? De repente, esse daqui sobrecarrega o processamento, não sei. Pode ser. Pode ser. Porque aqui, pra gente, aqui tá perfeito, né? Tá, agora eu estou com dificuldade de fazer a captura aqui pelo OBS. Então é isso, senhores. Vocês estão vendo aí, ouvindo eu e o Ronaldo Lima conversar sobre nossas questões técnicas. Uma coisa que acontece, o Elton, uma coisa que acontece aí que a gente durante assim, esses debates que nós temos aí nos grupos, né? Tem surgido aí uma linhagem, uma seita judaica, né? Que eles falam que segue assim, né? Digamos assim, dão prioridade ao hebraico, parece que até exalta o hebraico, mas na verdade talvez eles nem conheçam muito bem o hebraico, né? E eles passam uma ideia de que o hebraico é o idioma que tem que ser feito, a religião, que tem que ser falado o nome do jeito do hebraico. Fizeram até uma Bíblia, não sei se você já viu, a Bíblia O Nome. Você já ouviu falar? Não. Tem uma Bíblia O Nome, aonde mudou o nome de todo mundo, né? Do que a gente tem o costume, né? Tipo, acho que Esdras mesmo tá como Ezra lá. O Jonas, se eu não me engano, é Yaronan, sei lá. Sei que tem os nomes estão todos trocados. Yaakov, acho que é Jacó, se eu não me engano. E Jesus está como Yahushua. Yahushua. É óbvio que a gente tem a nossa perspectiva, né, própria, peculiar
de acordo com os nossos dogmas, e a assimilação do que nos é apresentado mediante a teologia, enfim. Mas eu não vou falar, e nem o Ronaldo Lima também, porque hoje trata-se de um convidado, mas nós temos a nossa forma peculiar, né, Ronaldo? De estar Sim. interpretando isso. Porque... Então, o Elton, o que eu acho assim bacana, né, é essa desmistificação do Ezra com relação à história mesmo, né? Uhum. A história do grego entre os deus, né? Porque nós vemos que essas seitas que vêm crescendo, que vêm aparecendo aí, ele vem, de certa forma, digamos assim, demonizando o grego, mas o grego teve um papel muito importante na divulgação, né, da Sim, religião. eu quero, inclusive, aproveitar essa janela que você abriu e falar sobre isso, né? Qual a importância do grego para a difusão do evangelho? O grego foi importante demais para a difusão do evangelho, porque foi pego em uma época, exatamente como hoje é o inglês, na época era o grego. Então, foi pego nessa época, do apogeu do grego. Então, os apóstolos dispuseram do grego, né? Se você vê o apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, ele, ao pregar para os demais, as demais nações, ele não levou a mensagem em hebraico. Ele não levou a mensagem em hebraico, mas ele levou a mensagem em grego. Por quê? Porque era a língua predominante da época, né? Inclusive, é bom a gente perguntar isso para ele, né, Ronaldo Lima? É bom a gente estar Exatamente. perguntando isso para Porque, assim, os... Ezra, só para você entender, o cristianismo, ele teve um grande desenvolvimento justamente por causa do grego, né? Agora, isso de certa forma, na sua opinião, ocorreu também para o mundo judaico, né? O uso do grego, do idioma grego, foi algo que ajudou o mundo judeu a ser divulgado? Ele caiu de novo. Não, ele está com o áudio dele fechado. Vou abrir. O seu áudio. Eu abri já. Vamos ver. Abriu. Pronto, tá ouvindo agora? Sim. Agora estamos, vai lá. Então, eu estou passando um perrengue aqui com o celular, mas vamos em frente. É porque o celular me parece que ele está muito fechado com a Allahá, com a lei judaica, e ele quer guardar o Shabat e eu estou atrapalhando ele. Mas vamos em frente. Não teve, assim, em relação a nós, Deus, uma grande influência, o grego koiné, para as comunidades que estavam, sim, inseridas, por exemplo, no mundo helênico. O Atos dos Apóstolos vai dizer isso muito bem para você. Por exemplo, existia uma igreja helênica, ou igreja grega, em Antioquia. Você vai ter a parte de Alexandria, como sendo um centro efervescente de cultura, de conhecimento e de filosofia. Você tem também na própria Síria, né, a influência grega também, porque o domínio grego vamos colocar assim, na Palestina Oriental era muito grande, mas na Ocidental não era. E nós estamos falando de Judéia, de uma Judéia que expulsou os gregos. Então, para nós judeus, dentro de uma como povo, mas esse povo, me permita, com todo respeito, mas esse povo que guardou a sua identidade cultural, aí para esses judeus não houve influência pelo grego. O que houve influência era aramaico. Nós saímos do exílio babilônico falando aramaico.
nós não tínhamos mais a referência do hebraico, porque o hebraico começou a se confundir com o aramaico. Ou seja, a nossa escrita, ela é aramaica, em grande parte. Antes, a escrita nossa, antes do exílio babilônico, tomava emprestado os caracteres dos fenícios, para poder separar e criar um idioma com a característica. Nós criamos pictogramas baseado no alfabeto fenício. Você está entendendo? Então, quer dizer, o hebraico já havia se perdido no meio do povo. E na Babilônia, com a questão do exílio, só ficou para nós como língua fluente o aramaico. E a partir daí o hebraico vai ficar guardado apenas e somente na questão litúrgica, na questão religiosa. Para você que não sabe, nos Estados Unidos, a maioria da comunidade judaica de lá não fala hebraico. O hebraico é utilizado somente na sinagoga. A leitura do hebraico na sinagoga e o uso do hebraico nas nossas canções e na liturgia dos nossos encontros. Mas lá o pessoal não fala. Para você ter uma ideia, o lugar de comunidade onde se fala mais hebraico fora de Israel é o Brasil. E pela comunidade mineira, sim. E olha, da Sinagoga Sem Fronteira. Por incrível que possa parecer, a maior comunidade de descendentes de judeus no mundo está no Brasil, no Nordeste do... É por isso que eu estou aqui em Pernambuco também, para fazer um resgate histórico e cultural dos judeus que foram expulsos daqui no século XVII e que abriram e que fundaram a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E hoje existe nos Estados Unidos uma comunidade muito forte, porém essa comunidade ela não tem a prática do hebraico, apenas a parte da leitura do hebraico, mas o hebraico não é um idioma falado constantemente ou idioma doméstico. Para eles lá é o inglês. Em Israel, existem comunidades que foram daqui para lá, de portugueses, de brasileiros, que não falam hebraico em Israel, falam a língua, por exemplo, os brasileiros falam português do Brasil. Em algum kibbutz, que existe 2 lá, de comunidades brasileiras, e eles falam português. E a questão litúrgica. E, por exemplo, para ir ali na venda do seu José comprar alguma coisa. Então, quando a gente fala do primeiro século, o que estava em voga como idioma fluente, como língua fluente na Judéia, era o aramaico, e somente o aramaico. Com o advento do século, do ano 63 a.C., do Império Romano, aí nós mais o latim, mais o hebraico, mas o hebraico apenas nas sinagogas. Você está compreendendo? O lugar onde se falava hebraico fluentemente de forma doméstica era entre os essênios. Mas isso se perdeu com o tempo. Tanto é que você tem no achado das cavernas do Mar Morto, não é? Em Qumran, você vai encontrar justamente o acervo essênio. Você não vai encontrar o acervo farisaico dos Prushim, você não vai encontrar dos saduceus, você vai encontrar 2 essênios que trouxeram, dos essenim, que trouxeram a cultura hebraica, e também uma outra comunidade que, haja vista, para nós não tinha muito valor, mas hoje, para a nossa Sinagoga Sem Fronteira, tem muito, os samaritanos, os Shononim. Eles guardaram também essa questão do uso do hebraico, e olhe, do hebraico antigo, do hebraico antes do exílio. Eles guardaram isso e trouxeram dentro de uma vivência doméstica a língua hebraica. Então, o grego não teve influência, isso aí é uma questão de garantia histórica, não teve influência na Judéia. O grego koiné, ele era apenas utilizado pelos soldados, pelo povo romano, que falava esses 2 idiomas. E falavam somente, olha, detalhe, eles só falavam isso, porque a língua entre eles era o latim.
Algumas pessoas colocaram até Jesus falando com Pilatos, dizendo que estava falando em grego koiné. Não, ele estava falando com Pilatos em latim, porque era uma língua da Judéia, por conta da vivência do Império Romano na Judéia, era uma língua falada também. E as pessoas sabiam falar isso aí. Na Galileia, agora vamos para outro ponto. Na Galileia, existia a possibilidade de saber-se o grego koiné por conta das comunidades ali do outro lado do Mar da Galileia, distante da questão da vivência dos israelitas, mas isso era apenas por questões de comércio, não era de vivência. Então, o grego koiné não teve influência nos judeus que estavam na Judéia e em Samaria. Agora, os judeus das comunidades do Egito, de Alexandria, precisaram transformar até o Tanar, primeiro a Torá e depois o Tanar, transcrever, transliterar e depois traduzir para o grego koiné, que é o que vocês conhecem como Septuaginta, que com certeza o professor deve saber muito bem sobre isso. Há uma luta até de alguns grupos que disseram que a Septuaginta ela era a versão original e a partir dela foi feita uma tradução para o hebraico. Mas isso não existe, isso não é o certo. Historicamente, nós tínhamos sim o nosso idioma, mas precisávamos nos adaptar e nos assimilar de forma a poder transformar o idioma hebraico no idioma materno dessas pessoas, das comunidades onde eles estavam. Para você ter uma ideia, a Bíblia Peshita, o professor pode falar muito melhor que eu, ela é em aramaico, ela não é em grego koiné. Você está entendendo? Porque vem justamente olha só, e a Bíblia, a igreja, vamos colocar assim, a igreja da Síria, a igreja que vai escrever essa Bíblia, né? Eles vão se basear no Novo Testamento, que era em aramaico, não era em grego. Agora, por que foi escrito em grego o Novo Testamento? Aí você tem que entender, porque quem foi escrevendo, estava escrevendo para as comunidades que estavam inseridas dentro das igrejas da Ásia. E nesse lugar, sim, aí você terá uma língua materna, uma língua doméstica. As pessoas precisavam escutar a informação em grego. Quem escreveu inicialmente em aramaico, tanto é que existe até o proto-evangelho de Mateus, que era conhecido como o Evangelho dos Hebreus, que foi escrito em aramaico. Existe prova disso? Não, porque não existe originais. Mas se você utilizar a questão da história da língua, você vai perceber que não foi em grego que se começou a escrever. Talvez o Paulo de Tarso, o Shaul, tenha sim escrito para as comunidades às quais ele abriu, por exemplo, Tessalônica, as suas cartas, né, as suas epístolas, ele possa ter escrito em grego, porque essas comunidades eram assimiladas pelo grego. E quando eu falo essas comunidades, eu não falo dos nativos de Tessalônica, eu falo dos judeus que estavam em Tessalônica. Você está compreendendo? Os judeus que estavam em Filipos, os judeus que estavam na Galácia. Então, essas pessoas precisavam receber informação na sua língua doméstica, que era o grego koiné. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse debate que foi se desenvolvendo agora, me surgiu uma pergunta. Inclusive, eu digitei aqui no Word para que eu não esquecesse. A pergunta foi... Eu não estou escutando o professor. Está me escutando aí? E agora? Está me ouvindo? Eu acho que o seu áudio está fechado, então, porque eu estou escutando bem. Seu áudio... Eu não escuto vocês. Vocês me escutam? Sim. O áudio dele... Eu não estou escutando vocês. O seu áudio está fechado. Olha no seu rodapé. Então, eu vou tentar escrever para ele ver. Tenta escrever para ele ver. A gente vai mudar de plataforma, senhores. Da próxima vez, esses
problemas técnicos vão ser mais reduzidos. Não sei se ele está vendo lá. Talvez se ele usar o fone, entendeu? O microfone com fone. De repente é isso. Usa o fone, ó. Fone, ó. Então, o Elton, Sim. é bem interessante o que o Ezra colocou, né? Sim. Muito interessante. Que fica, os judeus nessa época, eles viviam em província, né? Uhum. Eu vou sair novamente e entrar de novo para ver se escuto vocês, tá bom? Ok. Fica aí, me aguarda. Eu tô achando que a Sim. questão aí, eu tô achando que é mais o fone mesmo, né? Eu acho que ele está sem fone. É. Porque tu ouve a mim, eu ouço a ti, então deve ser o problema do fone dele. Então, Exato. eu achei interessante que essa parte aí da vivência, né? Da vivência que as pessoas tinham em outras comunidades e os judeus das outras comunidades usavam de forma doméstica o grego, né? O que eu gostaria, depois quando ele chegasse para a gente dar uma explorada nisso, né? Seria sobre qual eram os textos, em que idioma, se o povo tinha, né, nas suas residências, textos para E, estudar, se era em hebraico, né? boa. Eu também Porque, gosto. porque assim, se era hebraico, se era em aramaico, que ele falou que o pessoal falava mais em aramaico. Porque, pelo que eu entendi, o povo mais usava o hebraico só na sinagoga. Até, inclusive, foi até uma coisa que eu estava conversando com um amigo meu sobre esse tema, né? Aí ele chegou a comentar o seguinte, que ele estava estudando sobre a janela 1040 e ele viu que uma parte da China, se eu não me engano, acho que da China, era muito pouco evangelizado. E ele, na época, namorava uma missionária, né? Então ele estava estudando para ver isso daí, né? Se dava para evangelizar lá. E aí ele ficou sabendo, ele foi estudando lá o chinês, né? O idioma lá, o cara, pode parar, você não precisa estudar isso não. Lá é o lugar onde que o pessoal não vai falar esse idioma não, só fala nas comunidades bem afastadas. Olha só. Ou seja, você pode estudar o inglês que você vai se dar muito melhor lá. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? É o que ele está falando, né? Porque pelo que eu entendi, o idioma mais falado lá, na verdade, era o aramaico, né? Não estava sendo tanto o hebraico, o uso natural, assim. Exato, como a gente imagina, né? Uhum. E Parece agora, que ele tá ouvindo? Tá dando uma aula, uma pena muito que tá... Bom. Pena. Que e eu tô pena. gostando dele, viu? Eu tô gostando dele. O Ezra é uma benção. O Ezra, você está me ouvindo? Querido Ezra, o senhor está nos ouvindo? Se o senhor estiver nos ouvindo, eu por mim, também pelo meu amigo Ronaldo, queremos lhe agradecer. Queremos dizer que o senhor deu uma aula, foi espetacular. As suas explicações, foi tudo muito bom. E gostei muito porque o senhor demonstrou flexibilidade, demonstrou aqui o não dogmatismo religioso. O senhor foi espontâneo, mas, obviamente, sem perder o senso do conservadorismo, do que tem que se conservar. Por isso, o senhor está de parabéns. Foi muito bom esse debate. Nós estamos com esse problema técnico aqui, eu, Ronaldo Lima, o senhor com dificuldade de ouvir, né, irmão Ronaldo? E aí a gente vai adiar
né, irmão Ronaldo? Não podemos adiar. Fala aí, irmão Ronaldo. Ó, ele Fala não está pelo- ouvindo, tá vendo? Ó? Ele não está ouvindo. Ele não está Mas ouvindo. depois a gente fala com ele. Então, acho que vai ser melhor a gente marcar pelo uma outra plataforma mesmo. Exato. Pois é isso. Então, pessoal, nós vamos remarcar com o Ezra. Você viu aí que o Ezra é uma bênção, né? É uma bênção. Nós vamos remarcar aí com ele e vamos fazer novamente aí numa outra plataforma que fique mais leve aí para que ele possa participar aí com a gente. Beleza? Então, Beleza. ficamos por aqui, né? Nós temos a programações aí que vai ser aí durante a semana. E se inscreva no canal, dê o joinha e assista lá os debates que já tem gravado e vamos ter outros debates. Beleza? Então, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus.